Bom, boa tarde. Já começou a gravar aqui há 30 segundos, mas o meu visor aqui demorou para aparecer. Meu nome é Rogério Andrade. Eu estou aqui com a minha amiga Camila Moreira para continuar nessa jornada de alguns depoimentos que eu estou colhendo aqui para um artigo que eu tô escrevendo para um livro que está sendo organizado por uma outra amiga, que é Luísa Gonçalves, sobre o feminino. E eu escolhi como tema para abordar nesse artigo a questão do sagrado feminino aromático, que eu nomeei, né? Então, temos uma questão de sagrado feminino, que é uma busca que está sendo bastante solicitada por um certo grupo de mulheres, né? E dentro dessa temática do sagrado feminino, eu quis também embutir na discussão questão de recursos de aromaterapia que eventualmente são usados nessas práticas. Isso né, eu já tive um depoimento com a Janaína Rosa, que é uma aromaterapeuta que eu considero que é bastante importante aqui no cenário de aromaterapia no Brasil. Ela contou da experiência ou da não experiência que ela tem com o tema na semana passada, né? E eu entendo que essa questão de ter ou não ter experiência, ter ou não ter envolvimento, maior ou menor envolvimento, dizem muito sobre esse fenômeno. Então, aqui, como um artigo é uma coisa pequena, 15, 20 páginas, você não pode sintetizar ou generalizar muito sem ser desonesto, digamos assim, né? Então, para um mínimo de honestidade intelectual, estou escolhendo algumas fontes que vão me balizar essa reflexão. Estou fazendo depoimento com algumas pessoas. Eu sei que as possibilidades de generalização não são grandes, mas eu acho que qualquer depoimento que você traga, qualquer visão que você traga, é importante para você entender um pouco do fenômeno e caminhar, né? Porque eu acho que existem muitos mitos, digamos assim, né? Tudo bem que mito é uma palavra que talvez esteja bastante desgastada, mas por mito, digamos assim, a gente tem uma série de expectativas, de ideias que estão ali permeando a coisa, né? Então, por exemplo, a gente lancei a expressão sagrado feminino. Então, isso vai trazendo uma série de entendimentos para as pessoas, né? Então, essa é a minha busca. Tipo, que entendimentos que trazem, o que levam as pessoas a entrarem numa jornada desse tipo, por exemplo, né? Então, nisso a minha amiga Camila vai me ajudar e eu queria que, no primeiro momento, ela se apresentasse como ela quiser se apresentar. E aí eu já vou emendar essa pergunta que eu estou procurando fazer para todas as pessoas que eu estou entrevistando, de o que você entende por esse sagrado feminino, quais vivências você tem, né? E aí, agora há pouco, antes da gente começar a gravação, você também falou de um livro que você está lendo ou leu e que você quer trazer. Então, sinta-se à vontade para você fazer essa exploração inicial da forma mais aberta possível. Tá joia, Rô. Agradeço pelo convite. Boa tarde, eu sou a Camila Moreira, sou de Limeira, São Paulo. Trabalho com terapias também, aromaterapia, massagem, medicina chinesa, uma apaixonada por cheiros, aromas e terapias complementares, né? Então, vamos lá, Rô, vamos discutir sobre esse assunto que também é uma indagação para mim, não é que eu busco freneticamente, eu queria entender também, um período da minha vida, o que seria esse sagrado feminino, né? E aí, a partir dessa pergunta que você já fez no convite, né, da nossa conversa antes dessa live, eu fiquei pensando em quais momentos da minha vida eu busquei esse sagrado feminino para eu entender o que é isso hoje para mim, né? Então, assim,
Eu me lembro de uma coisa muito boba que recordei mediante essa reflexão. Na infância, nós meninas, nos conectamos muito com as coleguinhas, né? A gente começa a criar aquelas identificações. E eu me lembro que fizeram um grupo, deram um nome assim, Menininhas Unidas. E elas se reuniam e aí ficou exclusas eu e mais 2 meninas, né? E eu ficava indignada com isso. Eu falei, como assim um grupo de mulheres excluindo 3 meninas do grupo? E aí eu fiquei assim, revoltada, me senti triste, né? Na época, você tinha o quê? 10 anos, você era uma criança ainda, né? Sim. Eu fiquei pensando, eu falei, puxa, me excluíram no grupo. Por quê? Eu não sou uma menina, eu não podia estar junto, né? Enfim, aí com o tempo a gente vai percebendo que essas exclusões vêm de escolhas, né? Que a pessoa põe algumas referências, preferências, e enfim. Depois, quando eu comecei a buscar autoconhecimento, eu comecei a perceber que eu tinha, assim, algumas atitudes diferenciadas de algumas mulheres, né? Não que eu não fosse feminina, mas eu tinha algumas atitudes mais, a gente fala yang hoje, né? Uma mulher que vai, desbrava, é destemida, faz coisas que as outras mulheres às vezes não têm coragem. Vide até as minhas falas como adolescente, né? Eu me lembro assim de amigas da escola falar assim: meu sonho com 20 anos é casar e ter uma família. E eu falava assim: não, eu quero estudar e quero me tornar uma profissional, eu quero trabalhar, ter meu dinheiro, meu emprego, né? E daí, com o autoconhecimento, fui fazendo essas reflexões, aí eu percebi que eu me sentia desconectada do meu feminino. E aí eu fui atrás de coisas naturais, tipo, até os meus ciclos eram um pouco desregulados, né? E aí eu fui tentar entender o que era esse feminino, né? Então, a gente percebe que quando nós vamos buscando essas informações, que vão chegando, eu acho que é um assunto que não são todas as mulheres que vão aplicar, mas sim, algumas vão recebendo essa informação e vai trazendo essa conexão, né? Então, eu comecei a buscar o que seria esse feminino, mas não como uma busca frenética, eu deixei as coisas acontecerem dentro do meu autoconhecimento, porque não era o meu foco, né? Enfim, para mim hoje, assim, o que seria esse sagrado feminino? Eu acho que tudo aquilo que a gente sacraliza, né, que a gente põe como importante, né, vira sagrado, né, como um ritual. Então, sacralizar, né, o feminino e o masculino seria colocar a gente em conexão a essa essência, né? O que seria a essência feminina? O que seria a essência masculina? Então, eu acredito, no meu caso, como mulher, né, e em busca desse feminino que ficou meio perdido, quando a gente cria algumas identificações, né? Por exemplo, eu estava particularmente mais conectada ao masculino do que ao feminino, até pela minha própria criação, né? Eu sou a única mulher num grupo de homens, né, irmãos. Sempre tive mais facilidade com os meninos de ter conversas, né, amizades, do que com mulheres. E aí a gente não tem uma conexão maior com o pai também. Então, tudo isso eu fui entendendo nas minhas buscas. E nessas buscas eu percebi que essa conexão de mulheres com mulheres foi se perdendo, né? Eu percebo principalmente quando a mulher começou a trabalhar, né? A mulher, não que eu ache errado que a mulher não deva trabalhar, não é isso. Quando a mulher não tinha, né, ofício, né? Era a donas do lar, né? Elas passavam mais tempo com mulheres, né? Elas tinham uma comunidade, era uma coisa mais acessível essa conexão, né? E hoje a gente não tem tempo, às vezes, nem para assistir uma TV, né? Com os hábitos da vida cotidiana. E quando vamos numa reunião, nem sempre é uma reunião só de mulheres, existem homens juntos, né? Então a gente não pode, às vezes, ter aquele
aquele momento menininha, né? Então, eu mesma não tive esses momentos menininhas. São poucas vezes que eu tenho lembranças, e quando eu tinha horror, porque as meninas falavam, né, de coisas corriqueiras do feminino, de salão, de unha, de filhos, de casamento, e eu tava assim, não, eu quero estudar, eu li um livro, vocês viram a última novidade da ciência, então eu já ia no contraponto, né, da conversa, e muitas vezes as pessoas falavam assim para mim, nossa, como você gosta de assuntos aleatórios, né, que a gente nunca ouviu falar, mas era uma particularidade minha, né, uma mente um pouco yang, assim, né. Enfim, para mim, o sagrado feminino, né, é essa sacralização em busca da nossa essência, que quando eu entendi que era o meu feminino, eu me senti muito mais conectada com a minha essência, né, como ser. E para a gente fazer esse retorno, basicamente, seria o autoconhecimento e um conjunto de saberes, né, que vai de coisas ancestrais que nossas avós falavam, como tricotar, pintar, uma ia na casa da outra fazer receita, tricotar, sabe? Esses conjuntos ancestrais de conexão feminina, né, que eram só mulheres que reproduziam. E hoje, na atualidade, né, eu vejo assim que tem uma busca de mulheres tentando ser mais femininas, não no sentido de só se arrumar, né? Mas procurar buscar essa conexão com a identidade delas como mulheres e sentir-se na essência, né, feminina, né? Poder ser cuidadas, poder se acolher, porque o feminino é isso em essência, né? Então, para mim, é um conjunto de coisas que faz a gente sacralizar esse sagrado feminino, assim como podemos fazer para o masculino, né? Deixa eu ver se sai meu som aqui. Sai. É que minha conexão tá um pouquinho lenta, tanto que os meus movimentos estão quase assim, tipo, eu tô me sentindo numa mímica total aqui. Tá bom. Mas a coisa vai fluindo. Camila, você falou duas coisas para mim que são bem interessantes. Assim, primeiro, essa questão desse movimento de meninas que te exclui, né? Eu acho que isso é muito indicativo da percepção externa versus uma percepção interna de um feminino numa infância, né? Ou numa pré-adolescência, digamos, e dessa questão da sacralização, né? Do que a gente coloca luz, né? Do que a gente joga a luz no que a gente acha importante. Então, aí eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, eu queria que você, assim, você já falou uma parte do que você considera feminina, acho que a questão do sagrado, para mim, já é bem clara, né? Acho que você jogou uma palavra bem importante, né? Dessa questão do que a gente considera importante a ponto de virar essa coisa maior. Mas eu queria explorar um pouco mais essa questão do feminino, né? Do feminino, assim, vista por uma pessoa mais jovem, na chave de uma exclusão do grupo, né? Uma coisa de não pertencimento. E interessante que você falou do que hoje você entende como o sagrado feminino. Então, aí me dá a entender de que alguma coisa já foi mais sagrada para você dentro desse conceito que hoje já não é. Então, eu queria que você falasse mais um pouco desse feminino e também dessa coisa, dessa transformação, dessa sua jornada no sentido de perceber o que hoje é sagrado dentro desse conceito que antes não era, ou vice-versa. Uhum. É interessante você falar nisso, né? Que parte do feminino, quando a gente fala, eu falei da história do grupo, foi que eu descobri que parte do feminino é acolher.
e nós acolhemos com o coração. E para a gente fazer isso, teoricamente, não deveria existir exclusão, entende? O movimento feminino, ele teria que acolher a todas as mulheres, independente de classe social, cor, né, e as escolhas sexuais da pessoa. É um movimento feminino, é de acolhimento, a gente acolher uma outra mulher, permitir que ela seja dentro do grupo, né? Quando existem trabalhos em grupos. Eu mesma nunca pratiquei nenhum estilo de grupo de sagrado feminino. Não me faltaram oportunidades, mas eu nunca me senti pertencente a esse de praticar. Eu acredito particularmente, Rô, que foi o que aconteceu comigo, que é uma busca individual. Eu só descobri isso depois de anos em terapia, que eu vi que eu estava desconectada da minha essência feminina, que é de eu me acolher, né, de me nutrir com coisas que eu goste, que eu me sinta bem, que eu me sinta com prazer, e não só apenas na companhia de pessoas, né, porque muitas vezes a gente se reúne em grupo por uma afinidade, lógico, mas quando, no meu caso, que foi numa adolescência aí, né, a gente cria algumas referências com o outro, né, a gente se conecta demais com o outro, a gente quer participar de uma tribo a todo custo, né, e nesse momento eu senti que eu não me encaixei, né, eu fiquei me questionando, mas por que eu não fui escolhida? Não é um grupo de meninas? E naquele momento, assim, ficou uma indagação na minha cabeça, né? Eu não fiquei de mal com essas meninas na época, não aconteceu nada. Eu só, assim, me indaguei, tipo, era um grupo de meninas, por que eu não tô lá? Né? Por que eu não fui acolhida? Por que eu não pude estar nesse grupo? O que tem de diferente que elas falam que eu não tô lá, né? Então, assim, me gerou uma sensação de não pertencimento mesmo e que é uma coisa muito seletiva. Então, assim, você é minha amiguinha, então você tá no meu grupo. Mas e se a outra menina que não era do grupo e fica sabendo que quer participar e você não pode porque é um grupo fechado de pessoas? Que tipo de assunto ali vai sair que não pode ser revelado, né? Sei lá, me trouxe muitas indagações, assim, na época da juventude, eu só queria saber, assim, eu sou mulher, eu queria estar junto, foi essa minha reação. Mas é engraçado, Rô, que quando você trouxe essa informação, me trouxe essa lembrança. Eu falei, puxa, aconteceu isso comigo, eu fui excluída por um grupo de mulheres. E quantas vezes ainda hoje nós temos na sociedade mulheres excluindo mulheres, sabe? Falam-se que os homens são competitivos, mas as mulheres estão bastante competitivas também. Elas estão voltadas nessa energia yang que a gente fala, mais masculinizada, né? Até falei para você de um livro que ele me trouxe assim mais esclarecimentos sobre esse movimento, né, da mulher estar tão conectada assim ao patriarcado e atitudes competitivas que são características masculinas, né? Principalmente, né, com esse movimento da mulher ter a sua independência. Na verdade, eu já li alguns livros, né? Eu tenho um livro do Osho, né, o livro Para Mulheres, apesar de algumas falas bem machistas, misóginas, eu tentei recolher assim o que eu consegui absorver daquele livro. Assim, a mulher ela quis se tornar em algum ponto um homem, assim, em suas capacidades, né? Mas aí, quando eu peguei esse livro da Jornada da Heroína, da Maureen Murdoch, ele me trouxe alguns esclarecimentos. Não é que nós nos tornamos, quisermos, né, nos tornarmos homens. Na verdade, nós nos separamos da conexão com a nossa mãe, né? Nós começamos a olhar mais para o nosso pai,
porque a gente via assim que o mundo do pai era muito mais divertido do que a mãe, de ficar servindo, né? Porque o pai chegava e contava histórias, né, do dia a dia dele, que ele vinha do trabalho, que ele trabalhava num lugar importante, e aí quando perguntava da mãe, e a mãe? Ah, ela fica em casa. Como se fosse algo muito simplista, né? E aí ela traz essa informação, né, que é um perfil, a mulher mais yang, ela é um perfil mais filhinha do papai, que ela fala, né? Ela tem uma conexão muito grande com o masculino. Então, é aquelas mulheres que buscam conhecimento, são as mulheres desbravadoras, mulheres que tornam-se grandes acadêmicas, mulheres que se tornam grandes CEOs, né? Então, eu falei assim, puxa, eu me identifiquei super com essa descrição, até pelas minhas falas como adolescente, né? Eu falava assim, poxa, por que eu tenho que criar só filhos e ficar dentro de casa se eu poderia ser uma cientista, uma astrônoma ou uma médica? Mas você pode ser isso tudo, mesmo sendo feminina. É que a questão a gente começou a olhar muito para o homem, negar a nossa mãe, o nosso feminino, e entramos nesse mundo competitivo masculino, e aí assim a gente vai lidando com tudo em nossa vida. É uma coisa que já vem de lá dessa visão aí da mulher quando ela entrou no mercado de trabalho. As mulheres hoje que estariam mais ou menos na faixa dos seus 70 anos, assim, onde puderam trabalhar, né, sair de casa e trabalhar. E nós, né, eu tenho 38, né, a faixa dos 40, somos as filhas dessas mulheres, né? Tanto que nós somos uma faixa de idade que nós não queremos trabalhar mais 30 anos no mesmo lugar, nós queremos nos realizar, nós queremos nos tornar quem somos, né? A gente não quer se identificar por um trabalho, por uma condição específica, né? Existem mudanças aí de paradigmas. Eu acredito até que esse feminino ainda vai mudar. Por isso que eu falei que esse feminino é um conjunto de conhecimentos ancestrais, né? Que hoje uma mulher pode ser uma excelente artesã de muito sucesso. E por que não ser uma artesã, uma dançarina, uma crocheteira de sucesso? Eu escutei um caso de uma pessoa, de uma mulher crocheteira, que ela faz vestidos e ela ganha muito bem por esses vestidos de crochê. Então, assim, por que não fazer coisas femininas e ganhar dinheiro com isso, né? Ser feliz com uma coisa que te preenche, que te faz bem e ganhar dinheiro com isso. A gente não precisa escolher uma profissão, não que não podem, né, gente? Eu tô querendo dizer, assim, algumas reflexões, tá? Escolher excentricamente profissões masculinas, né? Porque quando a mulher começou a trabalhar, ela quis entrar na Bolsa de Valores, ela quis ser cientista, fazer trabalhos assim que antigamente só os homens, né, competiam nesses lugares. Graças a Deus que existem mulheres que fizeram isso, né? E temos mulheres ainda quebrando muitos tabus dentro disso tudo, que sempre foram trabalhos feitos por homens, né? Graças a Deus existem mulheres que têm um bração falando assim, eu tô aqui, tô resistindo, né? Então, eu acredito que isso vai mudar, né? A mentalidade das coisas vão mudar. Só que agora, nesse ponto, eu sinto que tem a mulher está, assim, bastante nesse degrau da competitividade por causa do ambiente em qual ela se insere, que é um ambiente corporativo. Inclusive, eu também vim de ambiente corporativo e me fazia mal. Olha que interessante, apesar de eu ser uma mulher com características yang, eu me sentia mal na competitividade, porque eu tenho uma mente mais cooperativista, assim, eu gosto de cooperar, gosto de trabalho em grupo, me sinto bem fazendo a minha parte e auxiliando quem está no grupo também. Então, eu me sentia muito mal no corporativismo por causa dessa alta competitividade, porque você tinha que ter mais diplomas, mais especializações, você tinha que falar 50 línguas para você ser reconhecido, você tinha que abraçar N projetos. Não é que eu acho errado quem vá para essa linha, né? Mas para mim não serviu, tanto que eu
saí desse mundo corporativo e fui para a área de terapias, porque quem chegar a mim, eu vou acolher. E quem trabalha com cura tem basicamente uma alma feminina, assim, uma coisa de acolher a dor do outro. Porque, assim, né, aquela coisa da jornada do curador lá, como chama? O arquétipo, não. É arquétipo? Que é daquele do ser que ele se machucou. Kiron, isso! Nossa, eu tava esquecendo o nome dele. Que basicamente somos pessoas feridas que ajudam outras pessoas feridas, né, a encontrar o seu caminho mediante ao seu próprio conhecimento, né? Mas, enfim, eu percebi que esse caminhar do feminino, para mim, rolou assim, um caminho solitário, né, de muitas buscas. E dentro desse livro da Maureen, ela traz essa informação, né, que a mulher está muito separada da sua conexão, né, da mãe. E eu percebi na minha jornada que eu sou muito, assim, desconexa com a minha mãe, sabe? Não que eu não ame ela, a gente tem, assim, até uma boa relação, mas eu não sinto intimidade com a minha mãe. Eu não tenho a mesma intimidade que eu teria com uma amiga, sabe? E tem pessoas que têm isso incrivelmente, né? Enfim, e esse livro ele traz esse caminho da jornada do herói, que não é a mesma, né? E ela traz essa coisa, né, de como funciona a separação do feminino. Eu posso falar? Já posso colocar em pauta? Ela trouxe um gráfico, né, como que funciona essa separação do feminino, né? Primeiramente, começa na identificação com o masculino e conquista de aliados, né? Então, a mulher, ela começa a buscar os masculinos e os aliados que fomentem essa ideia dela, dessa identificação. Caminho de provas, encontro com ogros e dragões. Geralmente a mulher passa muita dificuldade, ela vence, ela desbrava assim, o caminho dela com esses dragões, com toda a dificuldade do mundo para chegar até onde ela quer chegar. Se ela quiser ser um cio, ela vai ter que passar em cima dos ogros e dos dragões. Daí, quando ela chega, vem a dádiva ilusória do sucesso. Então, por exemplo, ela chegou no ponto que ela queria. E aí ela olha para trás e ela pensa, puxa, o que eu estava fazendo na minha vida? Eu não estou tão feliz assim quanto eu imaginava ser. E aqui, nesse ponto, que a mulher adoece. Que a mulher começa a procurar ajuda porque ela se vê sozinha naquele ponto que ela não sentiu prazer nenhum de chegar ali, ela adoece, fica deprimida e ela vai em busca, né, do porquê ela tá assim, se era para ela estar bem. E também nesse caminhar aqui, né, que aí desperta os sentimentos de aridez espiritual, que é uma morte dessa identificação toda que ela criou com o masculino. Então ela acaba, essa parte falece e ela não se conhece mais como uma parte feminina, né? Então é nesse momento que a gente começa a ter a conexão com a nossa parte feminina, que ela deu o nome de deusa, né? A nossa conexão com a nossa deusa interior, né? Iniciação e descida inconsciente, né? Aquela coisa da descida do inconsciente de Jung aqui, para mim ficou bem, lembrou bastante, né? Essa conexão com a nossa deusa interior, com a nossa sabedoria feminina. E aí a gente fica naquele anseio urgente dessa conexão, porque a gente está naquela aridez. Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu amo realmente? E aí ficam essas perguntas, né? Ficam bem, bem claras, né? Ou quando, assim, às vezes a mulher chega num patamar muito alto e ela se vê numa idade entre casar e ter filhos, e às vezes era o sonho dela ter uma família, mas ela colocou como prioridade o trabalho, né? E ela tem receio de largar o trabalho para viver uma vida
de família como ela já tenha sonhado. Não que eu ache errado isso, tá, gente? É caminho individual de cada pessoa. E aí, quando essa pessoa anseia por essa cura, por essa busca do feminino, ela vai atrás de terapias, vai atrás de grupos, faz, né, esses trabalhos de conexão com o feminino, aí a gente percebe que essas mulheres têm uma ruptura na conexão mãe e filha. E é muito comum acontecer, né, em pessoas que têm algum tipo de trauma e perde-se a confiança em algum dos pais, né? Às vezes um grito, um berro, ou uma imagem ruim que a criança tem da mãe, sabe? Já cria-se uma ruptura ali na psique dessa menina. E aí também vai aparecer casos onde as mulheres estão com o seu próprio masculino interior ferido, né? Nós não somos somente femininos e masculinos, nós somos essa ambiguidade, somos os dois, né? Dualidade, perdão. Então, nós também temos que olhar para esse masculino no qual a gente estava vivendo há muito tempo conectada com ele e sendo-nos tóxico, né? E às vezes também mulheres que têm relacionamentos com esse masculino, né? Elas estavam no Yang e têm relações assim problemáticas com o masculino e fica essa ferida, às vezes um pai problemático que às vezes a mulher olha e fala, eu não quero um marido assim, e aquele movimento inconsciente, né, de não querer, acaba se conectando com figuras, né, no mesmo padrão. Então, a busca não é só de curar o feminino dentro de nós. Essa autora, ela traz isso, que a gente tem que criar essa conexão novamente com a mãe, através de recursos terapêuticos, e também perdoar esse masculino na nossa vida, né? A representação desse pai, desse marido, desse parceiro que apareceu e deixou uma ferida no coração dessa mulher. E a partir desse processo de cura, né, e aí vai acontecer a integração entre o masculino e o feminino, que esse é o equilíbrio, né? Não ser só feminino ou só masculino. É a integração desses dois de forma equilibrada, você compreender quem é você na sua forma feminina, vou dizer assim, forma no sentido essência, mas também entender quem é o seu masculino na sua forma masculina, né? Então, para quem quiser, dentro da astrologia, existe um estudo da Vênus e da Marte, da Vênus e do Marte. Então, assim, para a mulher, para a gente entender o nosso feminino, a gente tem que entender onde está a nossa Vênus. E o Marte seria o nosso guerreiro interior, né? Seria a nossa contrapartida masculina, né? Como seria esse perfil, né? Do Marte. E aí eles falam que para os relacionamentos, né? A mulher tem que olhar o Marte dela, que tipo de homem ela vai atrair de acordo com o Marte, e tem um significado muito grande, porque esse homem que ela vai atrair está mais ligado com o homem que ela tem dentro dela. É o masculino dentro dela. E aí no homem, que é o contrário, o oposto, o menino tem que olhar para a Vênus dele, para ele entender quem é essa contraparte feminina dentro dele, que vai atrair a mulher para a vida dele. Então, assim, né, isso é um aspecto da astrologia, eu só trouxe um adendo aqui nessa reflexão, para a gente entender quem somos, né, na nossa parte feminina e masculina. E aí é quando a gente integra esse masculino e feminino, nos tornamos mais equilibrados, né? A gente consegue compreender muitas coisas do nosso caminhar, aceitar, né? Por exemplo, eu aceito que eu sou uma mulher yang hoje. No início, quando descobri, eu rejeitei muito. Eu falei, nossa, então eu não posso ser uma mulher que fala palavrão, mas eu acabo saindo palavrão, que são coisas de homem, né? Então, assim, falando um exemplo bem bobo, né? Mas eu aceito, eu sou assim, né? Eu falo gesticulando, falo alto, dou risada alta. É a minha característica yang. Eu não consigo mudar. Isso é da minha essência também.
é a minha parte masculina também. Então, a gente tem que aceitar, né, essas contrapartes e integrar. Não é só buscar nenhum nem outro, é a integração. Então, assim, são muitas reflexões que esse livro trouxe. Eu quis trazer esse conteúdo da jornada da heroína da Malrin, porque tem a ver até com a busca individual da pessoa, porque quando ela vai atrás do sagrado feminino, geralmente é algum ponto que essa mulher está se sentindo ferida. Ela está se sentindo desconectada da sua essência. Tem alguma coisa errada que ela não consegue compreender. Por que eu não dou certo com alguns parceiros? Por que minha vida financeira não está andando? Por que eu não casei e tive filhos, sabe? Começa a vir esses questionamentos na mente da mulher. Eu acredito que é nesse momento que elas começam a buscar esse tipo de conceito, né? Não é uma coisa espontânea, assim, a pessoa fala assim, eu vou. Mas eu acho que é mais naquela busca do autoconhecimento e ela se vê identificada, às vezes, de uma forma errônea, né? Não está integrada as informações. Tá fechado o seu áudio. Ele tá demorando um pouco. Eu acho que a minha conexão tá meio assim, tipo... Aí eu aperto o botão e aí ele leva uns 10 segundos para Ele tá sair. com delayzinho, viu, Rô? Você tá falando... A boca tá bem mais lenta. Sim. Eu tô vendo até, inclusive, no meu próprio vídeo. Meu próprio vídeo, ele tá meio como se eu estivesse falando bem lentamente. Assim. Eu tô exagerando porque é exatamente o que ele tá fazendo comigo aqui. Uhum. Camila, para prosseguir, assim, acho que você tocou tem uma palavra que você tocou agora e você tocou logo antes da gente começar a gravação, que foi uma palavra que a Janaína trouxe, que é a tal da separatividade, né? A gente já falou de exclusão, que remete à vivência inicial que você trouxe. Você trouxe também a questão de que há uma questão de ferida, de desconexão. Então, você já falou de alguma forma de como você vê quem busca esse sagrado feminino. Você já falou de literatura. Aí eu gostaria de, trazendo todas essas palavras aqui, que você comentasse mais dessa questão do que você entende por essa separatividade, né? Você já trouxe isso à luz do livro que você comentou, da jornada da heroína. Mas eu queria que você explorasse também a questão de vivências que você tenha participado, porque, assim, uma tese que, na verdade, eu estou tentando confirmar com as minhas nativas informantes, que o que a gente vê muito de divulgação do sagrado feminino são vivências, principalmente, né? Existe essa questão da ancestralidade que você trouxe, né? Então, você vai pegando alguns rituais, algumas experiências que tragam à tona um arquétipo, digamos assim, vamos colocar dessa forma, do feminino, de forma a você recriar essa conexão que talvez por conta de várias transformações sociais do que é esse gênero masculino e feminino, em algum ponto cada indivíduo sente essa perda, né? Então, eu queria que você falasse mais dessa questão de como você entende essa separatividade e explorando também questão de eventuais vivências que você tenha tido com essa temática, né? E aí, de repente, se nessas vivências teve alguma coisa ligada numa terapia, eu sei que muitas não são, né? Mas a gente sabe de colegas que estão nesse movimento de integrar também a aromaterapia como um recurso que traz à tona esses arquétipos, até porque a gente tem plantas também que estão mais ligadas ao feminino, à feminilidade, né? Como gerana, artemisia, sálvia, várias, né?
Mas estou falando três que aparecem bastante, né? Então, a palavra é sua agora. Essa separatividade, você fala da mulher com o feminino, é isso, Rô? Só para eu entender. Ou pelo menos assim, do que eu lembro que a Janaína falou, existe um incômodo nela nessa questão de estar mais próxima dessas vivências, né? Tudo bem que tem, como você falou, é uma busca e uma jornada individual, né? Então, existe uma questão de ressonância do que, por exemplo, de como aparecem essas possibilidades de vivência dentro da história individual de que cada um sente essas questões do feminino mais presentes. Então, você falou dessa questão de certos comportamentos, de certas ambições que estão ali esperadas. E aí, dentro disso, digamos assim, surge esse tema, ou surge essa possibilidade de você ter essas vivências. Então, se você está ali mais ou menos identificado, você acaba, digamos assim, lendo mais ou participando mais disso, né? Uhum. E, pelo menos para a Janaína, ela falou de que a visão que ela tem de masculino e feminino é de uma coisa que não está tão separada assim, né? Então, até por isso que ela usou esse termo, né? E realmente, assim, a questão dos gêneros, ela está realmente muito ligada, né? Que a gente vê a coisa muito estanque, né? Então, o masculino é assim, o feminino é assim. Você junta e dá uma unidade, né? Não, digamos assim, a gente não vê algo tão fluido assim. E talvez isso justifique essa busca por uma parcela de pessoas, né? Então, eu estou trazendo o que a Janaína trouxe para você falar de como assim, que você trouxe esse livro também fala de alguma forma de separatividade, mas acho que é um outro olhar, um outro ponto de vista, e também aproveitando isso para você falar mais de literaturas que você tenha entrado em contato a respeito do tema, e principalmente de vivências, porque o que aparece mais do tema, pelo menos que eu vejo, né, dessa questão do sagrado, do feminino e masculino, são coisas mais rituais, mais de coisas que as pessoas sentem uma certa prática, né? Mas, pelo menos assim, o que eu vejo que pouco se fala, apesar de entender que tem literatura a respeito, mas a literatura acaba não sendo o elemento principal dessa busca, dessas vivências, né? Mas isso como eu falei, é uma tese que eu coloco em questão para as pessoas que estão me dando esse depoimento para ver como elas entendem, porque é uma visão de fora de um homem cis gay que está vendo o movimento, né? Então aí você tem contato com uma parte dessas informações, né? Até porque, por exemplo, a gente vê que o sagrado feminino, digamos assim, não existe ainda um movimento de pessoas que queiram ou que trabalhem o sagrado feminino com um público mais ou menos parecido com o que eu sou, né? É mais um público majoritariamente feminino, né? Então, aí uma coisa é você ser mulher e participar disso, outra coisa é você ser homem e ver isso de fora, isso acontecendo. Então, são apreensões diferentes da mesma coisa. Eu confesso assim que eu nunca foi meu interesse, né, de procurar, já falei isso. Sim. Apesar de aparecer oportunidades, eu me lembro quando eu fiz curso de psicologia transpessoal, tinha lá um movimento de mulheres que chamava Conexão com os Arquétipos das Deusas, que você tinha vestido. Para mim era um movimento desses aí de reunião de sagrado feminino, né? Olha, eu acredito que não deveria haver essa separatividade, né? Eu falo que é uma coisa assim muito individual.
essa busca mesmo da conexão com o feminino, de a gente sacralizar isso dentro de nós. E assim, por exemplo, e que nem no seu caso e de outras pessoas que se identificam, né, com o feminino, né, como nós vamos trabalhar isso? E aí acaba, né, tendo essa separatividade, né? Até assim, a gente vê assim esses grupos ser uma coisa assim, tipo panelinha fechada, né, o mesmo estilo de vida. Eu nessa minha busca particular, eu li esse livro e um livro do Osho, né, da Jornada das Mulheres. Ele fala do movimento, uma crítica, né, um movimento feminista, que foi ele que desestruturou basicamente esse conceito do feminino. É isso que ele traz, né? Foi nesse movimento da mulher querer ele traz assim, querer trabalhar e ter os seus direitos, né, na sociedade era uma coisa, mas existia o grupo, como que é que ele falou? O grupo extremista que colocou o homem numa condição muito baixa e falou assim, nós também podemos fazer. Eu acho, mulher pode fazer mesmo. Assim, é um livro meio controverso, assim, tem algumas coisas que eu acolhi já faz algum tempo que eu li. Esse livro está emprestado por uma amiga, então é um livro que não está muito fresco na minha mente, até porque tinha bastante falas machistas que eu fiquei bastante incomodada. Então, assim, teoricamente, essa coisa de sexismo devia existir, né? As diferenças de homens para mulheres, né, no ramo de trabalho, essas coisas aí, infelizmente ainda existem, né, até nessa coisa de salários, altos cargos, são poucas mulheres que estão nesse... E por isso que eu falo, é uma transição. Eu acredito que tem um padrão sendo mudado aí. Então, eu acredito que esses tipos de grupos muito específicos fazem uma separatividade, assim, uma seletividade, na verdade, né, de pessoas, aquelas que buscam e que não buscam. Para mim, basicamente, são pessoas feridas que buscam esse conhecimento, que tem um feminino ferido, né, um histórico dessa separação com a conexão com a mãe, com o masculino interior delas. Então, elas vão atrás dessa informação. E aí, nesse meio tempo, né, agora que eu me lembrei, eu fui atrás de ginecologia natural, né? Eu queria entender esse processo, tudo. Eu fui atrás de uma amiga. E, assim, é um monte de recomendações também, todas naturais, coisas que a vovó fazia da época do chazinho, né? Eu adoro essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, tinha algumas outras recomendações que beiravam, assim, uma coisa meio, para mim, entrando em outras áreas de trabalho, tipo assim, até na parte nutricional, sabe? É difícil, né? Eu sei que para melhorar ciclos menstruais, por exemplo, é um conjunto de coisas. Você ter uma vida menos estressante, melhorar a alimentação, sono. Mas como nós vamos fazer isso para uma mulher que está ali identificada com o Yang e quer melhorar essa ginecologia, por exemplo, entendeu? Então, existem alguns processos, né? Então, não é uma crítica a quem faça esse tipo de trabalho. Eu achei excepcional o trabalho da menina que aplicou em mim, mas entre em outras áreas, né? Então, eu acho que devia ser uma coisa conjunta, então, né? Um saber ancestral, a ginecologia natural, você observar os seus ciclos, como você se sente e tudo mais. E aí eu fui fazer a tal da roda da vaporização do útero. E aí eu me senti um peixinho meio fora d'água nesse dia, você acredita? Só tinha mulheres, né? Eu fui pensando no recurso terapêutico. E, bom, gente, eu sou de uma classe média baixa, bem baixa. E ali naquele grupo tinham pessoas mais abastadas, assim, uma classe média mais alta. E eu me lembro, assim, a moça deu um monte de recomendações para a gente antes de reunir.
e mandou a gente comprar os assentos, tal, e quem não tivesse podia adaptar, e aí aquele monte de ervas, tal, né? E aí eu me lembro que na roda, assim, né, a mulher falou assim, ela entrou nesse ramo de prosperidade, né, que é a conexão com o feminino, tem uma conexão aí com a prosperidade, não lembro exatamente a fala dela, e aí todo mundo foi jogando dentro lá do caldeirão maior lá uma palavra, né, e todo mundo trouxe coisas assim, dinheiro, sucesso, parará. E eu me lembro que, assim, a única palavra que me veio no momento, assim, era simplicidade. Eu me lembro quando eu falei, assim, alguns olhos olharam para mim, tipo assim, quê? Tipo, ué, feminino é simples, né? É criativo, é espontâneo. E, assim, eu fiz, né? Foi muito bom, aliás, né? Essa vaporização todas as mulheres deviam fazer. É um conhecimento ancestral, só que a pessoa colocou uma coisa acima, né? Saiu um pouco desse script do feminino e foi para uma coisa de dinheiro, de sucesso, não discriminando assim algumas falas até de, de alguns terapeutas que falam que se você não sabe olhar para sua mãe, você não tem sucesso. Já ouvi umas frases assim na vida, né? E eu falei, meu, é simplicidade. E aí, quando eu olho para. Falei isso, né? E quando eu realmente olho para minha mãe era uma pessoa simples, né? Ainda é uma pessoa simples. E o feminino, para mim, é simples, é esse retorno com a essência, é você ter prazer com a sua essência, você estar bem sobre a sua pele, né? É se acolher, se amar, né? Não rejeitar as partes do seu corpo, é se amar por inteiro, né? É se acolher mesmo, assim, te dar um abraço bem gostoso, um colo quando você precisa. O feminino é isso para mim. Embora eu venho aí de uma jornada que eu me batia demais, né? Um lado meu feminino, assim, estava massacrado porque eu mesmo me criticava com duras críticas. Eu gerei um hábito, e isso tenho quebrado com o tempo, tirando essas couraças, né, de autocríticas que eu tinha, e isso vem desse desequilíbrio do feminino também, mas eu acredito que existam coisas assim que fazem a gente se separar, né? Então quer dizer que se eu me conectar com a minha feminilidade, eu vou ser próspera? Depende, não é só isso, né? Então, existem uns conceitos que o pessoal mistura. Então, eu me senti, assim, deslocada ali. Eu estava em busca da coisa, assim, da ginecologia natural, e a pessoa que me indicou falou, não, ela é boa. Só, olha que interessante, contrapartida, eu conheci uma moça que faz essa coisa da limpeza do útero, sem brincadeira, ela tem todo o material, você só vai lá, e aí existe uma roda de meditação, de conexão com o nosso feminino, uma conversa interior com o nosso útero, para a gente sentir o nosso útero, que tanto, né, a Clarissa Pinkola Estés, no livro dela, Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala que a mulher sente com o bico dos seios e o útero, eles são antenas catalisadoras de energia, né? Então, essa moça, ela trouxe bastante essa coisa do feminino, a conexão com os seios, com o nosso útero. Que poder que a gente tem, né? Porque o nosso útero cria e o nosso seio nutre, né? Então, eu achei que aquilo ali, por mais simples que fosse, foi muito poderoso, entendeu? E ela faz esse trabalho, inclusive essa moça, ela é doula, ela observa o ciclo, né, da gestação. Então, é uma pessoa que tem um saber um pouco mais aprofundado, né, do feminino, assim, nu e cru, né, no sangue mesmo que jorra ali do parto. Então, eu acredito que um trabalho desse feminino tem que ser uma pessoa que ela tem uma conexão assim profunda com esses saberes, né, ancestrais, mas também uma conexão com a sua própria essência, com a sua própria jornada,
né? Mas, em contrapartida, eu nunca tive uma experiência no ramo de aromaterapia, desse sagrado feminino. Eu assim, uso fórmulas para mulheres que estão com algum problema na menopausa. Eu percebo, por exemplo, eu uso os oráculos, né? Eu percebo que algumas mulheres, quando saem muitas flores, assim, na leitura dos oráculos da Gorete Moura, aquele oráculo dos aromas, que eu uso muito dela, a mulher que sai muitas flores, assim, principalmente essas plantas mais conectadas ao feminino, eu falo assim, olha, isso é um retorno para a sua conexão com o seu feminino, com o seu útero, com o seu seio, com sua essência, né? Talvez você esteja um pouquinho afastada, pensando em muitas coisas, né? Muitas críticas. Eu começo a fazer esses tipos de entendimento, assim, para quem nunca teve essa conexão, né? E eu até acredito que a mensagem das flores é essa coisa da beleza feminina, né? A mulher sempre olhou para as flores, né? Ela sempre se enriqueceu no olhar da beleza das flores. E então, assim, a minha vivência, assim, da cabine, nunca ninguém chegou para mim e falou assim, como eu faço para conectar com o feminino? Simplesmente na tirada das cartas do oráculo lá, traz, assim, eu já senti que aquela pessoa está precisando dessa busca, porque está muito yang, muito preocupada, muito autocrítica, desconectada com a fonte de prazer de ser quem ela é, de fazer coisas que ela quer. E a mulher tá assim hoje, ela tá cansada, tá neurótica, tá estressada. E muitas mulheres, não é pouca não, né? A gente não pode romantizar a rotina das mulheres atuais. A gente tem que dar uma força para elas, para continuar o caminho com um pouco mais de leveza. As mulheres estão, né, nesse sentido, ainda muito guerreiras e muito pesadas, assim, elas estão levando uma vida muito pesada. E eu ouço histórias de cabine, assim, né, eu falo de atendimento variados, assim, né. Então a gente segue nutrindo, dando apoio, né, e através das plantas, né, para trazer esse apoio para elas também. Então, assim, a minha vivência de aromaterapia eu não tenho, né, nessa coisa do sagrado, só através de usos, né, nessa minha jornada, assim, das limpezas do útero, eu cheguei a usar algum Rolon, né, para conexão com o feminino, mas eu coloquei, assim, plantas que eu já conhecia, né, tipo gerânio, jasmim, néroli, as flores, né, de um modo geral, os anis da vida, essas plantas assim que trazem essa conexão, né? Mas é muito particular, né? Então é um uso muito individual, vamos dizer assim, né? Na verdade, eu estava tentando me livrar das minhas sombras, então usei bastante jasmim nesse processo. Jasmim e néroli, para não ficar tão, vamos dizer assim, tão intenso esse processo. Mas enfim, então eu falando dessa separatividade, seria isso, misturanças de conceitos que causam aí uma separatividade, né? Acho que tem pessoas que buscam esse feminino como uma forma alternativa de vida também, né? O pessoal me chamava de bicho grilo, né? Às vezes o pessoal do bicho grilo procura assim umas saídas alternativas de estilo de vida, mas a conexão com o feminino, gente, só de observar a natureza a gente já se conecta a ela, sabe? O nosso feminino já tá ali, só de olhar para elas, cultivar uma planta, nutrir uma planta, também é uma forma de conexão com o feminino. E aí a gente fica tentando buscar ferramentas se a gente faz algumas coisas tão simples, que são tão femininas, e a gente não faz com presença, com essência. E tem mais uma pergunta, Rô, que eu acho que eu estou fugindo da informação. Não, mas assim, a intenção não é seguir linear, não. Acho que você está
falando até mais do que esperado das perguntas, né? Porque, por exemplo, você trouxe a questão da condução das experiências, que foi um item que a Janaína também falou que era muito importante, né, essa questão. E quando você fala de temas que estão agregados à vivência do feminino, como, por exemplo, a questão da prosperidade, a questão de ter um recorte socioeconômico, por exemplo, ou seja, para quem estão, né, que é uma outra questão do meu trabalho, tipo, quem está buscando, quem está aproveitando essa experiência, e até uma questão que surgiu também com o papo da Janaína, é assim, de que tudo isso hoje a gente está vivendo num contexto de mídias e redes sociais. Então, de alguma forma, é um produto, né? A vivência, ela é um produto que ela é ofertado para uma determinada categoria de pessoas. Uma determinada categoria de pessoas tem acesso a esse produto, a essas vivências. Então, de alguma forma, isso é formatado para elas, né? Você, por exemplo, trouxe essa questão de que tem uma expectativa, até por conta da história de vida que você tem e da representação do feminino que você tem, de que é muito mais simples do que é aquilo que é ofertado. E que talvez isso também te coloque num certo afastamento, né? É Então, muito aí... glamuroso. Então, Coloco muito tipo, glamour, assim, né? não é isso que eu estou buscando de feminino, ou tipo, não é com esse grupo, né? Aí você percebe, tipo, essas não são exatamente as pessoas com quem que eu acho que representam o feminino que eu estou buscando, por exemplo, né? Então, essa questão de como é conduzido, e aí até aproveitando e fazendo a pergunta, que você trouxe essa questão dessa ancestralidade, né? Você trouxe essa vivência de vaporização do útero, da qual eu já tinha ouvido falar, e útero, seio, que são órgãos especificamente femininos, são bastante trabalhados nessas vivências, né? Como potência, como símbolo do que o feminino traz ou faz, né? Não só pela humanidade, mas em termos de biológicos, da vida mesmo, né? Porque quando a gente traz essa reflexão de masculino e feminino, é basicamente isso que é trazido, né? A questão de como a gente percebe a vida, de como a gente percebe as diferenças, né? E até por isso que fica às vezes tão gritante quando mulheres assumem uma postura que num determinado momento sempre foi identificado como mais masculino, né? E não à toa existe esse processo de resgate, né? Então, como a gente já está em 1h03, e eu acho que você já abordou muitas coisas, né? Sobre o feminino, até para a gente finalizar essa conversa, não ficar muito extenso, que acho que a gente já tratou de bastante coisa. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa questão dessa condução, né, de experiências, em que medida, né, você já falou que de alguma forma é um fator de afastamento que coincide muito com o depoimento da Janaína, né, principalmente nessa visão de que hoje a gente tem acesso a esses, não só esses conhecimentos, mas a possibilidade de se entranhar nessas vivências ou nessa literatura a partir de uma determinada divulgação, que hoje a mídia principal são as redes, né? Eu entendo que, tipo, televisão, por exemplo, acho que fora, acho que talvez na rede mais fechada você veja um pouco mais, mas pensando numa comunicação mais massificada de TV no Brasil é rede aberta. Na rede aberta a gente ainda não vê isso ainda de uma forma popular, né?
popular que eu digo assim, que esteja de fácil acesso para as pessoas, né? Então, para concluir, eu queria que você faça um pouco mais dessa condução, dessas possibilidades de condução que você vê aí em aberto, tendo participado ou não, e explorar um pouco mais essa questão da ancestralidade, que é alguma coisa que as mulheres, no caso a gente está falando do sagrado feminino, então é uma busca que está majoritariamente concentrada nas mulheres, né? De que ancestralidade é essa a gente está falando quando a gente fala do sagrado feminino? Tá. Bom, você falando assim, a gente falando de exposição, né, dessas informações, eu vejo muito mais nas redes do que na TV. Embora quem já tenha um olhar mais aguçado, a gente percebe em personagens de TV, assim, né, Com dessas certeza. novelas de filme, né? Sim, sim. Eu me lembro, eu sou da época das Spice Girls. E aí tinha o movimento Girl Power, que elas trouxeram, né? A força das mulheres unidas, né? Só que, assim, às vezes você assiste uma novela, um filme, né? Existe traição entre mulheres, né? Não existe uma sororidade, uma ajuda, etc. Eu vejo, assim, um movimento bem contraditório, assim. Eu sei que em algum momento da vida, algumas pessoas realmente têm caráter duvidoso. Elas podem te trair, independente se são mulheres, mulheres, homens, homens. Mas a gente vê assim em próprias novelas, não existe assim uma sororidade, tipo, eu não vou mexer com o marido da minha amiga, mas mesmo assim eu quero, sabe? Umas coisas assim, novela mexicana. Enfim, a gente vê mais ou menos esses perfis na TV, mas nas redes sociais eu vejo assim uma coisa muito glamorizada, por exemplo, retorne a sua conexão com o seu feminino, aí coloca assim a pessoa que protagoniza essa informação, vivendo assim na beira da praia, num sítio lindo, maravilhoso, vestida de terno, sabe? Aí você fica assim, pô, então significa que eu tenho que morar no sítio ou na praia, fazer só o que eu quero e aí eu vou ser feminina, sabe? Eu vejo assim que existem poucas coisas assim que tragam uma praticidade para o dia a dia. Eu posso ser feminina dentro do meu dia a dia também, né? Eu posso cultivar minha plantinha no jardim. Eu já ia falando sobre práticas ancestrais que não deixa de ser a jardinagem. São coisas naturais, a mulher sempre fez isso, né? Costura, crochê, pintura, enfim, são, para mim, práticas ancestrais que as mulheres deviam se conectar, né? Desenho, a própria literatura, né? Tem muitas mulheres que gostam de ler, a literatura é uma coisa de muitas reflexões, né? Tanto para homens quanto para mulheres, né? Mas no passado, as mulheres que tinham mais, vamos dizer assim, falar mais glamour não, mais altas posições na sociedade, elas liam só, né? Elas não se... Mas as que eram de baixa classe, né? Basicamente cuidados com a casa, né? Cuidado com o campo, com a jardim, cuidados com a roupa, né? Faziam-se planificações, né? Às vezes, tanto para a família quanto para os vizinhos. Então, assim, a mulher sempre foi um ser mais cooperado, né? Ela sempre pensa mais no outro, ela acolhe o outro. E acho que eu tô fugindo da informação, Rô. Pera, volta. Nossa, Não, você fui. não está fugindo, não, Camila. Tá. Você está dentro daquilo que está sendo proposto. Aí, Até com essa questão da ancestralidade também, de retomar certas práticas, certas atividades que foram consagradas às mulheres e pela busca, pela luta feminista, né, de você romper com alguns padrões, numa determinada época foi importante
pelo menos para aquele movimento ou naquele momento, negar aquilo, no sentido de falar, tipo, que as mulheres não são só pessoas que bordam, que cozinham e que elas não fazem só isso, não. Mas, ao mesmo tempo, hoje, né, pensando, sei lá, que isso tenha começado com força nos anos, sei lá, 60 ou 70, passados 50 anos, 2 ou 3 gerações, que uma série de mudanças se consolidaram, no sentido de que hoje, para uma boa parte da sociedade, não é estranha essa coisa de uma mulher que trabalhe, que seja dependente, apesar de haver essa tensão, uma certa cobrança. Sim. Então, acho que tudo que você falou é bastante coerente, não foge no assunto, tá dentro do escopo, né? Ah. E até também, para finalizar, uma outra questão que você trouxe, apesar de você não ter participado de vivências do sagrado feminino que com recurso da aromaterapia, né? Você falou das experiências de consultório, que foi uma coisa que a Janaína trouxe, inclusive, né? E aí, que eu queria que você desenvolvesse um pouco mais, assim, né, que você é massoterapeuta. Então, como isso vem, como o feminino vem, você já falou de uma certa forma como você lida, então, com a questão dos oráculos, se vem muitas flores ali, então você já sabe que o feminino está ali pedindo para ser tratado, mas eu queria que você desenvolvesse mais falando, tipo, se eventualmente vem pessoas que trazem isso para você como uma queixa, por exemplo, espontânea ou consciente, por exemplo, e como você lida com essas questões do feminino dentro da sua prática como terapeuta integrativa. Olha, Rô, como eu falei, nunca ninguém chegou para mim falando, eu estou com problemas com o meu feminino, né? Sim. Geralmente são queixas meu maior público é 40 a mais, né? De atendimento. São mulheres que estão cansadas, estressadas, né? Por suas vezes duplas, triplas, quádruplas jornadas de trabalho. Hoje a mulher ela empreende mais, assim, né? E ela abraça muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes, o que eu mais tenho, assim, são mulheres que já têm o seu próprio negócio e ainda auxiliam o negócio do esposo, sabe? Além de cuidar da casa. Então, assim, não existe esse momento de conexão com a essência. Então, aí a pessoa vai para uma massagem porque já está tão desconectado que o corpo já está começando a adoecer. Vai para massagem por causa de alguma dor, por alguma ansiedade, uma depressão. Começa a fazer, né, essa conexão com os olhos, por exemplo. Tive pessoas que gostou tanto dessa coisa de aromaterapia e leva para a vida, assim, porque se sentiram bem, se sentiram mais presentes. Então, assim, como eu falei, né, anteriormente, o saber ancestral, ele ajuda no caminho, né? Então, como eu falei, como nós estamos mudando, as mulheres estão fazendo coisas para mulheres, por exemplo, né? Também existem muitos trabalhos interessantes para mulheres, né? Auxiliar mulheres mães, né? A gente vê bastante trabalho com mães, por exemplo, né? Tanto mães atípicas. Então, existem muitos trabalhos lindos voltados para as mulheres, não só no sentido do feminino, mas para apoiar, às vezes, uma mulher que está nesse estado aí, cansada, nessa dificuldade. E, assim, geralmente aparece dessa forma para mim, a mulher que está cansada, estressada. E aí eu começo a questionar a pessoa na seguinte questão, né? Algumas questões, né? Na verdade, eu falo, quando foi a última vez que você tirou um momento só para você? Ai, não tenho como. A pessoa já fala às vezes assim. Mas dê um momentinho, assim, um banho, depois você ficar uns 15 minutos quietinha no quarto, assim, só com você mesma. Ai, não consigo ficar quieta.
Então, assim, você vê que existe alguns condicionamentos também, não é só essa coisa de desconexão com o feminino, a pessoa não consegue se conectar consigo mesma, porque ela está sempre pensando no que ela vai fazer. Eu tenho clientes que não desligam na massagem, elas ficam quietas, elas ficam maquinando a sua própria agenda dentro da cabeça enquanto está ali relaxando. E às vezes eu tento puxar algum tipo de assunto aleatório, assim, que não seja uma coisa do dia a dia. Ah, você viu tal tema, né? Uma coisa assim aleatória, para ver se a pessoa sai, porque você vê que a pessoa às vezes está até com a síndrome de perna inquieta, assim, quer dizer que ela está pensando em alguma coisa. E aí eu tento desfocar a atenção dela, sabe? Ou eu tenho pacientes que estão tão esgotadas que elas querem só pôr para fora aquilo que está assim esmagando elas. Então eu deixo elas falarem a sessão inteira. Às vezes a massagem não fica só na massagem, né? Fica uma massagem terapêutica no sentido de fala também, né? Eu estou ali escutando, né? Nunca, eu não tenho o posto de um terapeuta como uma psicóloga, né? Mas, assim, eu estou acolhendo aquela informação, né, com carinho, e eu dou opções dentro do meu trabalho para ela fazer no seu dia a dia, né? Por exemplo, já que eu uso aromaterapia, eu dou recursos que ela pode estar fazendo, tenho conhecimentos, né, sobre yoga, respiração, algumas coisas sobre melhoria de qualidade mental, né? Dou esses tipos de orientação para a pessoa fazer. E ali na massagem, né, eu sempre tento proporcionar o máximo de sensações, né? Eu uso bastante óleos, assim, principalmente quando chega no rosto, aí a pessoa dá aquela desligada, assim, das informações, né, na massagem. Rosto e cabeça, né? Pé, rosto e cabeça são os pontos que as pessoas dão aquela apaziguada nos pesos da vida, né? E esses são os meus recursos, assim, basicamente, quando eu pego, assim, esse tipo de mulher, né, com esse perfil cansado, né, e a gente acolhe, né, a mais importante é o acolhimento da fala dessa mulher, né, que está precisando, e todos os outros que vêm, né, não só das mulheres. Então, assim, basicamente esse é meu condicionamento. Eu nunca pensei na minha vida, até de fazer oficinas ligado a isso. Nunca pensei mesmo, né, de verdade. Eu já fiz, assim, produtos de menopausa para melhorar a menstruação, inclusive para mim, né? Como eu fiz esse trabalho aí também falei já que eu cheguei a fazer algumas coisas para mim. Que funcionou, a pessoa ficou mais calma, mas, né, com menos queixas, e eu acho que a gente está aqui para apoiar, né, nesse sentido, e a busca, né, oficial, né, desse verdadeiro sentido desse sagrado feminino para mim, assim, uma coisa muito individual, porque se eu chegar, assim, para uma pessoa, de repente, desconhecida desse assunto, a pessoa pode achar que é uma coisa meio sexista, né? Ai, mas como assim? Estou desconectada com o meu feminino? Eu nasci mulher, a pessoa vai pensar assim, né? Estou falando de um modo de uma pessoa mais bem desconectada desse tipo de assunto. Ela vai falar assim, ai, como assim desconectada com o meu feminino? Eu não entendo isso. Eu nasci mulher, eu estou fazendo certo, o que está errado? Eu estou doente. Então, às vezes, essa desconexão mesmo. Desse conhecimento, né? Às vezes não chega para esse tipo de pessoa. Por isso que nas redes sociais tem esse conhecimento, mas às vezes só vai chamar atenção quando a pessoa já está nesse patamar de desconexão ou quando o perfil que está ali divulgando essa informação traz uma vivência assim do tipo, você que está sobrecarregada, gritando com o seu marido, quase surtando com as suas crianças, você vem aqui fazer um trabalho com o seu feminino, você está desconectada dele. Então, essas chamadas sensacionalistas para chamar a atenção desse tipo de público, né?
Então, é uma forma de chamar atenção para esse tipo de assunto, né? Quando a pessoa não tem o conhecimento. Então, aí, às vezes, você fica puto, porque a pessoa tá fazendo um sensacionalismo, e aí quem tá assistindo acha que tá tudo errado. Ela é assim, e outra pessoa que tá desse mesmo jeito também tá fora do seu feminino. Cria-se padrõezinhos, entendeu? Porque, às vezes, não tem um conhecimento aprofundado, assiste, acha interessante, segue e vira uma regra. Não sei se você está querendo entender, se você está entendendo o que eu quero dizer. Sim, eu entendo. É um conteúdo, assim, eu acredito que um pouco sensível para ser abordado com uma grande massa, assim, né? Porque, infelizmente, esse tipo de conhecimento não chega a todos, né? E não são todos que querem se libertar de suas próprias prisões, né? Então, é uma coisa de escolha mesmo. Essa coisa da prisão, né? Me lembra muito uma discussão da própria terapia mesmo, né? Que, na verdade, a gente trata de um problema na medida em que a gente verifica que a gente tem realmente um problema, né? Então, tem um olhar, um tipo de questionamento que a gente precisa criar para entender que determinados aspectos da nossa vida, né? No caso, a gente está falando de questões vinculadas a ideias que a gente tenha socialmente sobre o feminino, né? Em que medida aquilo é um problema ou em que medida a gente está tentando ressaltar positivamente, né, no sentido do resgate, essas potencialidades, né? E é como você falou, que a gente também depende de como é que chegam essas informações, no sentido assim, de como é veiculado, de como traz esse interesse, esse despertar, né? Porque é uma jornada individual, sim, né? Mas é uma jornada que, de alguma forma, você vivencia em grupo, né? Então, é uma coisa que vai alimentando a outra, né? Então, tem pessoas que têm de alguma forma essas questões, ou que são despertadas por essas questões por contextos N da sua vida pessoal, e que num determinado momento acabam vivenciando isso de uma forma coletiva, seja por conta de coisas que leem, ou seja por conta de vivências mesmo, né? Que normalmente é o que aparece mais, essa é muito poderoso você ter essa possibilidade de comungar, né? De você sentir essa coisa do pertencimento atuando, né? Principalmente num contexto em que você está tratando de feridas, né? De vulnerabilidades, dessas questões que não são tão bem amarradinhas, né? Eu acho, assim, essas vivências um pouco superficiais, né? Por exemplo, como que você vai lidar com um trauma? De repente, você vai fazer uma vivência de aromaterapia ou com alguma outra recurso terapêutico dentro de uma vivência de conexão do feminino, e a pessoa libera um trauma ali. Como você vai lidar com isso? Né? Você está fazendo uma vivência ali, a mulher tem feridas, foi abusada, enfim, N coisas, e de repente a pessoa solta ali, né? Como você vai lidar, né? E a pessoa vai falar assim, nossa, eu fui naquele grupo e aquilo me fez mal, eu tô mal até agora. Não, na verdade, ela acessou uma ferida, ela liberou essa informação, mas não souberam dar apoio, né? Eu acho, assim, meio problemático também, porque às vezes a pessoa faz, assim, uma conexão com a coisa do feminino, faz algum tipo de ciranda, alguma meditação, é uma coisa muito leve, né? Mas é um conjunto da obra, né? Quantas desconexões nós temos, né? Tanto do nosso feminino quanto do nosso masculino, que trazem desequilíbrios para a nossa vida,
E aí, quando nós vamos para uma vivência terapêutica que algumas pessoas oferecem nessa linha, acabam se dando mal, assim, ficam mal porque teve alguma liberação, né? Eu nunca ouvi ninguém ter esse tipo de informação. Até o momento, eu nunca recebi. Mas é uma possibilidade, porque dentro da aromaterapia, assim, numa vivência de grupo que você já tivemos, né? Porque a gente estudou na mesma escola, a gente vê a pessoa tendo uma liberação, né? De um trauma usando um determinado óleo. E aí você fala, puxa, isso é muito rico, né? Então tem que ter um cuidado para acolher esse trauma, né? Para a pessoa não se retraumatizar e ficar pior do que ela entrou naquele momento. Então, assim, que nem eu falei, né, dessa primeira vivência do útero, ela falou várias coisas sobre mãe e tal, né? Eu chorei, porque, né, eu até então não me via tão desconectada da minha mãe, né? Foi nesse livro da Malrin que ele me trouxe mais esclarecimentos. E aí, e aí eu me senti desconectada, assim, com algumas falas, sabe? Não que eu tivesse problema com prosperidade, não. Mas, assim, eu achei uma coisa, assim, muito grandiosa, no sentido, como que eu falei, glamurosa, né? Ai, não, você tem que estar com o seu feminino em dia para você ser próspera, né? Nos seus relacionamentos, na sua vida. E a pessoa vai jogando ali no caldeirão, queimando os pedidos. E aí eu me vejo assim com a única palavra, simplicidade, e algumas pessoas olharam na minha cara, tipo assim, o quê? Né? Prosperidade, simplicidade, isso não combina. Eu vejo assim, a natureza ela é simples, né? Ela é rica, mas ela tem toda uma simplicidade e uma complexidade de coisas assim que trazem essa beleza, né? Então, ser tão simples aos nossos olhos, né? Enfim, é isso, Rô. Das minhas particularidades nesse tema. É um assunto assim que eu tenho interesse, mas nunca participei de um grupo que eu falasse assim, nossa, isso aqui foi digno, que me chamasse a atenção para vivenciar, né? Não, não. Tudo bem que a pessoa trabalha arquétipos de deusas, né? Eu já vi esse tipo de trabalho, então eu não tenho experiência para falar que, mas não é uma coisa que me chame a atenção, sabe, Rô? Por exemplo, eu me interessaria se alguém me convidasse para ir numa tribo onde só mulheres trançassem aqueles cestos e elas ficassem cantando. Eu ia adorar fazer um negócio desse tipo. Para mim, isso é super feminino, assim, você sente a força daquelas mulheres cantando e trançando os cestos, e isso para mim é fazer uma planificação com um bando de mulheres, assim. Estou falando coisa simples, gente, né? Porque tem tantas outras coisas, né? Só de você ir na casa de uma amiga, falar coisas que nos preenche, né? No nosso dia a dia, nos acolher nas nossas questões, também é se conectar com o feminino, né? Então, a gente não pode deixar de se conectar com outras mulheres, né? Sim. Aquelas mulheres e as pessoas que têm espíritos femininos, né? Sim. Eu entendo que há várias possibilidades, né, dessa conexão. Acho que a gente está... eu não tenho noção, assim, histórica de há quanto tempo existe esse movimento. A gente sabe que existe uma variação muito grande, né, de propostas, de experiências. Às vezes tem até alguma fundamentação teórica maior, que é um questionamento que eu tenho, por isso que para mim é muito importante quando você traz referências de livros que você já leu, porque se de certa forma você leu, outras mulheres também podem ter lido e ter acessado esse conhecimento, né? E eu entendo que essas leituras elas também vão direcionando você para alguma busca, para alguma experiência, né? Para, digamos assim, para que isso faça sentido dentro da jornada individual, né? Porque no fim das contas eu acho que é meio que essa tensão, né? O gênero ele fala de uma
de uma certa vivência de grupo, né, de grupo social, de um certo pertencimento. Não à toa você trouxe essa experiência de infância de separação, né, tipo, o que essas meninas, né, é só uma questão de ser menina? Não, né, aí você entende que não é só isso, né, ou que ser menina ou que ser mulher implica em muito mais coisas do que pura e especificamente a questão de você estar enquadrada no gênero feminino, né? E que é isso, muitas vezes, a fonte de sofrimento para muitas pessoas, né? Porque, às vezes, você tem lá um checklist oculto e você não tá lá com todos os itens marcados, né? Não. Mas é isso. Você não deixou de ser mulher por causa disso. E até acho que eu posso dizer que uma das lutas do feminismo de hoje é isso, né? Quando você fala, por exemplo, que mulheres trans são mulheres, né? Elas não têm esse útero, mas elas têm um certo sentir, uma certa identificação com o gênero, e elas estão assumindo na primeira pessoa que são mulheres, né? Então, tudo isso está numa discussão hoje, né? Tudo isso é bem atual. E a gente tem uma questão de que nós somos uma sociedade de múltiplas raízes, né, culturais, então a gente tem uma tradição europeia forte, né, de colonizador que arrasou com as culturas locais, apesar de elas serem bastante persistentes, né, de estarem atuando, né, a gente tem a cultura indígena, a cultura negra que deixaram as suas marcas aí, mas dentro dessa interação de dominação política mesmo, né, de dominação econômica, que a nossa história ela está muito permeada por E é conta mais disso. excludente ainda, né? Por esse. Com certeza. É muito mais. Com Né? A certeza. gente vê assim esses grupos, a maior parte são mulheres brancas, né, participando, né? São poucas que trazem essa conexão, né? Mulheres, né, negras, indígenas que fazem esse tipo de trabalho. Enfim, é uma discussão longa esse assunto, né? Não acaba nunca. Não. A gente ainda separa as coisas tudo por gênero, raça. Não devia ser, né? Todos nós somos iguais, né? Só mudamos algumas questões físicas e também conceituações, né? Que a gente cria ao longo da nossa jornada, né? Mas é isso mesmo, Rô. Infelizmente é uma realidade ainda, que nem eu falei, eu acho que muda, pode mudar, ou separar totalmente, né? Porque, por exemplo, o saber das mulheres, né? No meu caso, né? Eu venho de descendentes de colonizadores, né? Da linha dos italianos que vieram imigrantes para cá. Uhum. Mas o conjunto de saber deles, da minha ancestralidade, é diferente do conjunto de saber dos povos originários, das pessoas né, negras, né, as mulheres negras. Então, eu acho que tem que ter um olhar, né, para essas linhas, né? Eu estou falando aqui do que eu venho, né, eu vi nas minhas vivências, né? Mas perguntar para uma mulher negra, uma mulher indígena, é importante também saber esse conceito, esse conteúdo. Sim. Eu entendo que o mais importante aqui, que a minha preocupação dentro do estudo, né, é de realmente trazer material para esse questionamento, né, de tornar mais claro, né. A ideia aqui não é dizer que eu, ou que você, ou que a Janaína, ou que quem quer que esteja discutindo aqui, não, essas são as pessoas que sabem, essas são as pessoas que têm um conceito fechado, até porque tá tudo muito aberto, você própria ressaltou essa questão dessa jornada e dessa busca individual, então, no limite,
cada pessoa pode ter um conceito diferente sobre o fenômeno. Como eu falei para a Janaína, até para finalizar a fala, né? Porque tem essa questão de o que você veicula, e aí as pessoas, elas às vezes ouvem e cai de uma forma nelas que parece tipo, não. O outro está dizendo que é uma verdade absoluta e tipo, não é absoluto. Não é. Não estamos colocando aqui em termos de verdades absolutas, estamos colocando assim, eu tenho uma vivência dentro do meu ponto de vista, sendo homem, cis, branco, blá, blá, numa determinada classe social. Então, a gente sabe que tem muitas coisas que interferem na experiência, e por conta dos lugares onde a gente está, ou das histórias que a gente teve, a gente tem ou não tem determinados acessos a determinadas coisas. E isso inclui, por exemplo, a questão de como a gente vivencia o gênero, estando ou não naquele gênero, por exemplo. Ou, no meu caso, assim, se eu resolver assumir o gênero feminino, como é essa vivência? Quando você nasce mulher e se perpetua naquele gênero, né? Como isso é vivenciado, né? Então é isso, dentro de uma temática que se propõe a um resgate, que se propõe a curar ou reparar algumas feridas dentro daquelas trajetórias individuais. Então, é isso que está em discussão aqui, mais do que dizer assim, tipo, não, eu e a Camila somos os especialistas de sagrado feminino, estamos aqui dizendo como é que o mundo deveria tratar o tema. Não, tipo, estamos aqui considerando cada um as próprias experiências, tendo indagações, tendo possibilidades de críticas, quaisquer que sejam, ou mesmo dizendo dentro daquilo que sabem, ou do que conhecem, do que viveram, como poderia ser, no sentido até de contribuir positivamente, né? Porque acho que nenhum de nós dois a gente tem uma visão fechada no sentido negativo, né? Então, tá cada um dentro das suas buscas, entende a importância disso, seja coletivo, seja individualmente, né? Para a própria vida. Então, ter um espaço realmente de discussão, de troca, de oportunidade de aprendizado, assim, outras pessoas, eu vou discutir esse tema com pelo menos mais 2 ou 3 pessoas, então, são mais 2 ou 3 olhares a respeito do tema, e nada fechado, e é como eu falei, tipo, vou escrever um artigo, mas mesmo meu artigo, tipo, também não vou poder falar muita coisa de forma categórica, até porque o espaço não é para isso, é uma possibilidade de jogar luz e você entender alguns aspectos, né? Então, alguns aspectos estão brilhando. A quinta, por exemplo, uma palavra que ficou marcada, essa questão dessa tensão do individual e coletivo, e que é alguma coisa muito relevante para você entender o tema também, né? Então, tudo isso vai jogando luz para que a gente vá entendendo cada vez mais sobre o tema e, de uma certa forma, conduz as nossas buscas individuais. Isso mesmo. Boa síntese. Assim, mesmo que você recorra ao grupo, essa busca ainda é individual. Né? Eu tenho esse pressuposto também, né, nesse sentido. E assim, a nossa discussão não é um absolutismo, porque provavelmente vai haver pessoas que trabalham com isso, que possam ver essa discussão e vir, né, indagar alguma coisa, pode deixar aí escrito que nós vamos ter um prazer de ouvir, de discutir, né, Rô? Nada é absolutismo, tá, gente? São coisas que vão se mudando. Inclusive, eu mesmo posso mudar se eu ler algum outro livro, se eu tiver alguma outra vivência, tudo é mutável, nada é para sempre. Sim. Do ponto de... É o estado de ciência de agora, né? Exato. De uma ciência que é muito individual e que tem
vários sensos comuns envolvidos, né? Apesar de a gente, né? Você citou literaturas também, a Janaína citou um ponto que eu achei muito legal dela ter falado, assim, que esses saberes ancestrais tem muita coisa que não está registrada, então também não adianta você cobrar uma literatura mais, mesmo não tendo nada registrado por escrito, mas as culturas elas se fundam no sentido de você poder perpetuar no sentido assim existe uma tradição oral, por exemplo, de divulgação disso. Os ritos de iniciação também são uma forma de você perpetuar esses valores, né? De você atualizar isso, e as próximas gerações elas vão ser portadoras desses saberes, né? E o sagrado feminino está dentro desse contexto, ele não está dentro, digamos assim, desse contexto ritual de que a nossa sociedade ela tem um determinado momento em que as mulheres recebem isso, mas elas têm espaços em que algumas mulheres ou um determinado grupo de mulheres vai buscar esses saberes, seja lendo, seja pela busca nas redes, seja procurando pessoas que fazem essas condições, fazem essas vivências, e de alguma forma elas vão incorporar isso para as próprias vidas, né? No sentido assim, de lidarem com fatos ligados ao feminino que são bastante traumáticos, e aí poder ressignificar e poder curar ou não. Infelizmente, muitas vezes a gente está sujeito a, como qualquer coisa, né? De estar refém de uma condição, às vezes, despreparada. Então, às vezes a forma como ela vai lidar com esse fenômeno pode ser, às vezes, a atualização de um trauma, o que não quer dizer que não sejam válidas essas experiências e que não tenham pessoas que não estejam conduzindo boas práticas, né? A tentativa de discutir o tema é justamente isso, né? De fora, o que a gente considera como boa prática, o que motivaria mulheres que não se sentem, de alguma forma, incluídas ou chamadas a essas vivências, o que poderia despertar isso nelas, por exemplo. E isso é um ponto relevante. Então, por isso até que eu não me limitei à voz dos especialistas. Que mesmo um senso comum desinformado, entre aspas, né? Porque você tem formas de você julgar essa desinformação. Mesmo o que você considera desinformado, porque eu não tive vivência, porque você leu pouco, você pode justificar essa desinformação de várias formas. Mas mesmo o ponto de vista que a gente considera desinformado, ele é informado de alguma forma. Né? Esse é o ponto de vista antropológico pelo qual estou trabalhando. Né? De entender assim, o que é um ponto de vista informado dentro dessa busca desses saberes, por exemplo. Né? Então, é por isso que, assim, que eu não estou aqui nem condenando, nem dizendo, não, sabe mais, sabe menos, sabe mais ou menos. Não, são possibilidades de entrada desse tema, e a cada possibilidade de entrada, as pessoas vão agregando coisas, porque, como você falou, cada um tem essa bagagem individual. Então, dentro de um ponto de vista individual, elas têm acesso a essa possibilidade de experiências coletivas a respeito desse tema. Com certeza. Muito bom, Rô. Muito bom mesmo, que a gente está em 1h45 aqui, o nosso papo rendeu bastante. Rendeu. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, a sua generosidade de conversar comigo a respeito desse tema. Eu acho que me enriqueceu bastante, assim, de ponto de vista, de questionamento, de abrir caixinha. Acho que toda vez que eu
que eu converso com você, é isso que acontece, né? Tipo, algumas reflexões aqui vão atuando. Então, só para finalizar a gravação, agradeço demais esse seu depoimento, foi bastante rico de muitas coisas, de muitas trocas, né? Que eu acho que teve aqui um diálogo, assim, nos depoimentos, eu estou sempre privilegiando a fala do outro, porque eu quero escutar mais do que poder falar, né? Então, as minhas falas, elas são mais no sentido de provocar reflexão, mas com certeza aqui você pôde suscitar muitas reflexões aqui para essa minha busca desse tema. Então, muito obrigado por fechar a gravação aqui, e aí a gente continua no paralelo. Tá bom. Beijinho. Beijo, eu agradeço, viu?